Bem-vindo à nossa jornada pela linguagem. Hoje vamos entender por que a gramática não é só um monte de regras e como a análise linguística e semiótica pode transformar a forma como ensinamos português. Bom dia, turma! Hoje vamos revisar o uso dos pronomes oblíquos átonos. Atenção! Mi, ti, si, u, a, li, nos, vos, os, as, lis. Eles devem vir antes do verbo em tempo simples, como me entregaram o caderno. Mas, professora, eu nunca falo assim. Na internet a gente diz, entregaram o caderno para mim. Isso tá errado? Do ponto de vista da norma padrão, sim. Mas é uma variação linguística muito comum na fala. Pessoal, vejam esse meme. O que ele quer dizer? Reparem na escolha das palavras, na forma como as imagens e a linguagem se combinam. Isso é análise semiótica. Não é só ler o texto, é ler imagem, contexto, intenção. A gramática também está aqui, mas viva, pulsando, comunicando. A Base Nacional Comum Curricular propõe que a língua seja ensinada como prática social. A análise linguística e semiótica é uma das práticas de linguagem previstas. Em vez de decorar regras, o aluno analisa o funcionamento da língua em diferentes gêneros textuais. Isso inclui propaganda, conversa de WhatsApp, notícia, história em quadrinhos. Eu acredito que a norma culta ainda é fundamental. Ela abre portas, garante acesso ao conhecimento. Claro, Clara. Mas o que propomos é ensinar a norma com consciência. Não ignoramos as variações. A BNCC convida a refletir sobre o uso da linguagem, não apenas corrigi-la. Quer dizer que posso usar a linguagem da internet na escola? Pode e deve, se a proposta for analisar e refletir. Isso é competência linguística. Como aplicar isso em sala? Use memes, tirinhas, músicas e trechos de séries como ponto de partida. Faça projetos de reescrita, transformar conversa de WhatsApp em texto formal. Promova rodas de conversa sobre as variedades linguísticas do Brasil. Quando combinamos teoria e prática, tradição e inovação, todos ganham. Agora entendi. A gramática está viva e a linguagem é uma aventura. Agora, vamos botar em prática. Professores, vamos analisar um gênero textual muito comum. Inclusive, muito comum nas redes sociais também. Vamos analisar o gênero receita e seu desempenho nas redes sociais. Nossos objetivos aqui são compreender a estrutura e as características linguísticas do gênero textual receita. Analisar como as estratégias de linguagem aproximam e envolvem o leitor. Reconhecer o uso de verbos no imperativo e a função injuntiva no gênero receita. Identificar a divisão típica da receita, ingredientes e modo de preparo. Desenvolver habilidades de trabalho em grupo e produção colaborativa de textos. Criar e apresentar receitas usando diferentes meios, oral, visual e digital. Aplicar o conhecimento linguístico na criação de uma receita original, respeitando as convenções do gênero. Ampliar a visão sobre o gênero receita, entendendo sua adaptação a novos contextos, como as redes sociais. E por que trabalharmos com receita? É um excelente instrumento pedagógico para desenvolver competências de leitura, análise linguística e produção textual. Por possuir uma estrutura clara e um uso específico da linguagem, como o emprego do modo imperativo e da organização sequencial, ele permite ao aluno compreender como o texto se constrói para atingir objetivos práticos. Além disso, a proposta amplia a abordagem do gênero, mostrando sua presença em novos contextos sociais, como as redes sociais e plataformas digitais, favorecendo a formação de leitores e produtores de texto mais críticos e conscientes das diversas práticas de comunicação atuais. A atividade ainda estimula a criatividade, o trabalho em grupo, o uso de multimodalidades, texto, imagem e vídeo, e a conexão entre linguagem e práticas cotidianas. Olha só essa receita. Bolo de chocolate simples tempo total, 50 minutos. Nível, fácil custo, médio rendimento, 12 porções. Descrição: quando se trata de uma sobremesa clássica e deliciosa, poucas opções são tão tentadoras quanto um bom bolo de chocolate. Esta receita simples e fácil de preparar é a solução perfeita para satisfazer aquele desejo por um doce delicioso e prazeroso. Combinando ingredientes básicos, como ovos, açúcar, farinha de trigo e um toque generoso de chocolate em pó, este bolo de chocolate é de dar água na boca. A adição estratégica de água quente e fermento em pó confere a textura ideal para esse bolo,
garantindo maciez e um sabor que agrada a todos. O segredo, no entanto, está na cobertura deliciosa que coroa essa iguaria. Uma mistura cuidadosa de leite, chocolate em pó, manteiga e açúcar é aquecida até atingir o ponto de fervura, resultando em uma cobertura cremosa e irresistível. Ao ser derramada sobre o bolo ainda quente, essa cobertura se funde perfeitamente à massa, proporcionando uma experiência de sabor inesquecível. Este bolo é uma excelente opção para encontros familiares, momentos de celebração ou simplesmente para um momento de prazer pessoal. Siga os passos abaixo e surpreenda a todos à mesa. Ingredientes: massa, 3 ovos, 1,5 xícara, chá, de açúcar, 2 xícaras, chá, de farinha de trigo, 1 xícara, chá, de chocolate em pó ou achocolatado, 1/2 xícara, chá, de óleo, 1 colher, sopa, de fermento em pó, 1 pitada de sal, 1 xícara, chá, de água quente. Cobertura: 4 colheres, sopa, de leite, 1/2 xícara, chá, de chocolate em pó, 1 colher, sopa, de manteiga, 1 xícara, chá, de açúcar. Modo de preparo: massa. Em um liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo, o achocolatado e a farinha de trigo. Despeje a massa em uma tigela e adicione a água quente e o fermento, misturando bem. Transfira para uma forma untada e asse em forno médio-alto, 200 graus Celsius, pré-aquecido, por cerca de 40 minutos. Desenforme ainda quente. Cobertura: 5. Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo até levantar fervura. 6. Despeje ainda quente sobre o bolo. Agora vamos fazer uma análise linguística da receita. 1. Gênero textual. A receita culinária é um gênero instrucional, com objetivo comunicativo claro: ensinar o leitor a preparar um prato. Está organizada em introdução descritiva, lista de ingredientes, modo de preparo e orientações finais, estrutura típica desse gênero. 2. Características linguísticas. Linguagem objetiva e imperativa. Os verbos estão no modo imperativo ou infinitivo impessoal: bata, despeje, asse, dando instruções diretas ao leitor. Vocabulário acessível. Palavras de uso cotidiano e termos culinários comuns: xícara, pitada, massa, fermento. Uso de marcadores temporais e sequenciais. Em seguida, ainda quente, organizando o processo passo a passo. 3. Norma padrão e acessibilidade. A linguagem está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O texto busca ser acessível a um público amplo, inclusive pessoas com pouca prática na cozinha, utilizando linguagem clara e informal. Também podemos fazer uma análise semiótica desta receita. 1. Elementos visuais. Uso de ícones, emojis e imagens, que representam ingredientes e utensílios, facilitando a compreensão por parte do leitor visual e reforçando o conteúdo verbal. Cores, laranja e cinza, são usadas para destacar categorias como massa, cobertura, utensílios, promovendo organização e hierarquia visual. As imagens dos ingredientes tornam o conteúdo mais didático e apelativo, auxiliando leitores não familiarizados com os termos. 2. Recursos multimodais. Presença de vídeo, que atua como suporte audiovisual à leitura, facilitando a aprendizagem de pessoas com estilos de aprendizado visual e auditivo. O layout é responsivo e interativo. Além das imagens, há botões como comprar, que conectam o leitor a sites de e-commerce, demonstrando a integração entre gêneros. 3. Construção de sentido. A imagem do bolo pronto em destaque, com cobertura escorrendo e textura macia, ativa o apelo sensorial, paladar e visão, evocando o desejo e a memória afetiva do leitor. A narrativa introdutória valoriza a tradição, o afeto e o prazer, aproximando a receita de contextos familiares e afetivos, um recurso discursivo para envolver emocionalmente o leitor. Agora assista esta próxima receita.
Você acredita que esse brownie de Nescau não vai nem manteiga e nem chocolate em barra e é feito com apenas 5 ingredientes? Em um bowl, acrescente os ovos e o açúcar e bata bem com a batedeira. Se não tiver batedeira, pode bater com fouet até ficar bem fofinho assim. Acrescente o óleo, bata mais um pouquinho e acrescente os ingredientes secos. Misture muito bem e tá pronto. Depois é só colocar em uma forma com papel manteiga, gotinhas de chocolate que é opcional e levar para assar. Espere esfriar antes de cortar e aproveite. Ele fica com uma casquinha maravilhosa por cima, o meio super cremoso. Gente, salvem porque essa receita tá espetacular. E eu tenho certeza que você tem todos os ingredientes aí na sua casa. Eu coloquei Nutella pra melhorar e, não, ficou perfeito. Você acredita que esse brownie de Nescau não vai nem manteiga e nem chocolate em barra e é feito com apenas 5 ingredientes? Em um bowl, acrescente os ovos e o açúcar e bata bem com a batedeira. Se não tiver batedeira, pode bater com fouet até ficar bem fofinho assim. Acrescente o óleo, bata mais um pouquinho e acrescente os ingredientes secos. Misture muito bem e tá pronto. Depois é só colocar em uma forma com papel manteiga, gotinhas de chocolate que é opcional e levar para assar. Espere esfriar antes de cortar e aproveite. Ele fica com uma casquinha maravilhosa por cima, o meio super cremoso. Gente, salvem porque essa receita tá espetacular. E eu tenho certeza que você tem todos os ingredientes aí na sua casa. Eu coloquei Nutella pra melhorar e, não, ficou perfeito. Você acredita que esse brownie de Nescau não vai nem manteiga e nem chocolate em barra e é feito com apenas 5 ingredientes? Em um bowl, acrescente os ovos e o açúcar e bata bem com a batedeira. Se não tiver batedeira, pode bater com fouet até ficar bem fofinho assim. Acrescente o óleo, bata mais um pouquinho e acrescente os ingredientes secos. Misture muito bem e tá pronto. Depois é só colocar em uma forma com papel manteiga, gotinhas de chocolate que é opcional e levar para assar. Espere esfriar antes de cortar e aproveite. Ele fica com uma casquinha maravilhosa por cima, o meio super cremoso. Gente, salvem porque essa receita tá espetacular. E eu tenho certeza que você tem todos os ingredientes aí na sua casa. Eu coloquei Nutella pra melhorar e, não, ficou perfeito. Você acredita que esse brownie de Nescau não vai nem manteiga e nem chocolate em barra e é feito com apenas 5 ingredientes? Em um bowl, acrescente os ovos e o açúcar e bata bem com a batedeira. Se não tiver batedeira, pode bater com fouet até ficar bem fofinho assim. Acrescente o óleo, bata mais um pouquinho e acrescente os ingredientes secos. Misture muito bem e tá pronto. Depois é só colocar em uma forma com papel manteiga, gotinhas de chocolate que é opcional e levar para assar. Espere esfriar antes de cortar e aproveite. Ele fica com uma casquinha maravilhosa por cima, o meio super cremoso. Gente, salvem porque essa receita tá espetacular. E eu tenho certeza que você tem todos os ingredientes aí na sua casa. Eu coloquei Nutella pra melhorar e, não, ficou perfeito. Você acredita que esse brownie de Nescau não vai nem manteiga e nem chocolate em barra e é feito com apenas 5 ingredientes? Em um bowl, acrescente os ovos e o açúcar e bata bem com a batedeira. Se não tiver batedeira, pode bater com fouet até ficar bem fofinho assim. Acrescente o óleo, bata mais um pouquinho e acrescente os ingredientes secos. Misture muito bem e tá pronto. Depois é só colocar em uma forma com papel manteiga, gotinhas de chocolate que é opcional e levar para assar. Espere esfriar antes de cortar e aproveite. Ele fica com uma casquinha maravilhosa por cima, o meio super cremoso. E vamos analisar linguisticamente este short do YouTube. 1. Gênero textual e estrutura. O vídeo pertence ao gênero receita culinária, caracterizado por instruções sequenciais para a preparação de um prato. A estrutura típica inclui introdução, apresentação do prato e estímulo ao espectador. Lista de ingredientes, apresentação dos componentes necessários. Modo de preparo, instruções passo a passo. Finalização, resultado final e sugestões de consumo. No caso do vídeo, a estrutura é adaptada para o formato curto do YouTube Shorts, priorizando a concisão e o apelo visual. 2. Recursos linguísticos. Linguagem informal e acessível. Utiliza expressões cotidianas para se aproximar do público. Uso de verbos no imperativo. Misture, leve ao forno, indicando ações diretas. Economia verbal. Devido à limitação de tempo, as instruções são breves e objetivas. E quanto à análise semiótica? 1. Elementos visuais. Apresentação dos ingredientes. Os ingredientes são exibidos visualmente, facilitando a compreensão. Demonstração do preparo. Cada etapa é mostrada, permitindo que o espectador acompanhe o processo. Produto final. Imagens do brownie pronto estimulam o apetite e o desejo de reproduzir a receita. 2. Elementos sonoros. Trilha sonora animada. Mantém o ritmo do vídeo e engajar o espectador. Efeitos sonoros. Realçam ações específicas, como o som do forno ou da mistura, adicionando realismo. Home +3 Nova Escola +3 Ensinar hoje +3. Multimodalidade. O vídeo combina elementos visuais, sonoros e textuais para transmitir a receita de forma eficaz,
aproveitando os recursos do formato digital para engajar o público. Como considerações finais, o vídeo exemplifica como o gênero receita culinária pode ser adaptado para plataformas digitais, utilizando recursos multimodais para comunicar de maneira eficiente e atrativa. A análise linguística e semiótica revela a importância da integração de diferentes modos de comunicação para alcançar e engajar o público-alvo. E esta foi nossa viagem pela linguagem através dos gêneros textuais e suas evoluções. Espero que tenham acrescentado e que possam se inspirar para trabalhar nas suas aulas. Tchau e até a próxima!